One Story, 89. Colossenses. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Colossenses 1-4. Para que vocês cresçam no conhecimento de Deus. Paulo fala aos crentes em Colossos, que ele conheceu através de Epáfras, um fiel servo de Cristo Jesus, que sempre lutava em oração por eles, pedindo que permanecessem firmes em toda a vontade de Deus, maduros e plenamente convictos. Epáfras lhes havia ensinado o Evangelho, e agora Paulo os encoraja na fé e no crescimento. Ele agradece a Deus por eles, porque ouviu falar da fé que tinham em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Desde o dia em que compreenderam verdadeiramente a graça de Deus, o Evangelho começou a dar fruto e crescer entre eles. Por isso, Paulo ora continuamente por eles. Que Deus os encha do conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, dando fruto em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, conforme a força da sua glória, para que tenham perseverança e paciência com alegria, e deem graças ao Pai, que os tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Paulo lembra esses crentes em crescimento em Colossos. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então Paulo proclama novamente o centro do Evangelho, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois, por meio dele, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que toda a sua plenitude habitasse nele, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, para apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Tendo proclamado a paz por meio de Jesus Cristo, Paulo exorta os crentes em Colossos, aqueles que antes estavam alienados e inimigos em sua mente, por causa das más obras, a agora permanecerem firmes na fé. Pois, por meio da morte física de Cristo, Deus os reconciliou para apresentá-lo aos santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. De fato, permanecerem na fé, firmes e constantes, sem se desviar da esperança do Evangelho. Paulo, designado como apóstolo aos gentios, via a si mesmo não apenas como servo do Evangelho, mas também como servo da Igreja, alegrando-se em seus sofrimentos e completando em sua carne o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo. Tudo isso para cumprir a palavra de Deus. Esse mistério, oculto durante séculos e gerações, mas agora revelado aos santos, não é outro senão o próprio Cristo, a esperança da glória. E assim, Paulo proclama Cristo, advertindo e ensinando cada pessoa com toda a sabedoria, para apresentar todos perfeitos em Cristo. Esse era o objetivo de seu trabalho, lutando com toda a energia que Cristo poderosamente operava nele. Dar a conhecer o mistério de Deus, que é Cristo. Paulo estava proclamando Cristo. Seu propósito era dar a conhecer quem Cristo é e o que ele fez. Por isso ele diz: para que conheçam o mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E novamente, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Paulo declara com Eusébia. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. É tudo sobre Jesus Cristo. Toda a Bíblia conta uma só história, e essa é a história de Cristo. Os filhos de Deus, o seu povo, são aqueles que seguem a Cristo. Por isso Paulo dá um aviso claro.
Tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Em Cristo, recebemos não uma circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão do coração, a circuncisão de Cristo. Fomos sepultados com Ele no batismo e ressuscitados com Ele mediante a fé. Fomos vivificados com Ele. Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados. Cancelou o escrito de dívida, que era contra nós e consistia em ordenanças, removendo-o inteiramente e encravando-o na cruz. Despediu os poderes e autoridades, e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, aqueles que foram libertos em Cristo já não devem ser julgados por causa de comida ou bebida, ou com relação a festas, luas novas ou sábados. Estas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Paulo continua a advertir a igreja primitiva contra ideias, regras e ensinos que confundiam os crentes naquele tempo. Ele os exorta a permanecer em Cristo e a não se deixarem desviar. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas terrenas. Paulo agora diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas que são da terra. Isso significa: vivam como cidadãos do céu, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Por quê? Porque morremos com Cristo, e a nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós seremos manifestados com Ele em glória. Por isso, Paulo exorta o povo de Deus: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Mas agora, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros. Por quê? Porque já nos despimos do velho homem com suas práticas e nos revestimos do novo, que está sendo renovado em conhecimento, à imagem do Criador. Então Paulo diz: revistam-se, como povo escolhido de Deus, santo e amado, de profundo afeto de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportando-se uns aos outros e perdoando-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor os perdoou, perdoem também vocês. E, acima de tudo, revistam-se do amor. Que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Assim como Paulo exortou os crentes em Éfeso, agora instrui também os crentes em Colossos, aqueles que receberam a graça e se tornaram o povo de Deus. Procurem as coisas do alto, mantenham o pensamento nas coisas do alto. E depois de falar sobre essa identidade, Paulo agora mostra como essa identidade se manifesta nos relacionamentos do dia a dia. Esposas, sujeitem-se a seus maridos. Maridos, amem suas esposas. Filhos, obedeçam a seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Servos, obedeçam a seus senhores terrenos com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. E senhores, tratem seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Mas, novamente, esses relacionamentos. Esposas e maridos, filhos e pais, senhores e servos, não podem ser entendidos separados de Deus. Por isso Paulo os coloca à luz de Cristo e da Igreja. Ele diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Esse é o fundamento. Orem também por nós. Assim como fez com os Efésios, Paulo agora exorta os colossenses. Dediquem-se à oração, estejam atentos e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo,
orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de que possamos anunciar o mistério de Cristo. Orem para que eu manifeste claramente como devo fazer. Este é o mesmo clamor que Paulo fez aos crentes em Éfeso, para que me seja dada a palavra, quando abrir a minha boca, a fim de, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho. O pedido de oração de Paulo é simples e focado: que a porta para proclamar Cristo seja aberta. Porque Paulo era servo desse Evangelho, chamado exatamente para esse propósito. E essa também deve ser a nossa oração: que a sua palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Paulo exorta os crentes em Colossos: andem com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando bem o tempo. Que a palavra de vocês seja sempre agradável, temperada com sal. A preguiça não é apenas uma fraqueza, é uma forma de maldade. Aqueles que receberam nova vida, comprados com a vida de Jesus Cristo, devem aproveitar ao máximo cada oportunidade. Precisamos estar despertos, porque os dias são maus. Também devemos ter cuidado com as nossas palavras e guardar a nossa língua. Como a Escritura diz: se alguém se considera religioso mas não refreia a sua língua, a sua religião é inútil. E ainda, a língua é um fogo, inflamada pelo inferno. Uma única palavra descuidada pode destruir. E uma única palavra conduzida pelo Espírito pode dar vida. Portanto, falem com graça. Palavra temperada, sábia e edificante. Irmãos amados. Finalmente, Paulo instrui os colossenses a compartilhar esta carta com a igreja em Laodiceia, e também a lerem a carta que ele havia escrito a eles. Era um tempo difícil para ensinar e proclamar livremente a palavra de Deus. Ela precisava ser passada com cuidado, lida em voz alta e guardada com zelo entre os crentes. Paulo então cita vários cooperadores amados no Evangelho: Tíquico, um irmão amado, ministro fiel e conservo no Senhor; Onésimo, um irmão fiel e amado; Aristarco, companheiro de prisão de Paulo; Marcos, primo de Barnaby; Jesus, chamado justo, cooperador no reino de Deus e que trouxe consolo a Paulo; Epáfras, que lutava intensamente em oração pelos colossenses, para que permanecessem firmes, maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus; Lucas, o médico amado; e Demas. Esses homens eram cooperadores do Evangelho quando Paulo escreveu aos colossenses. Servos fiéis caminhando ao lado dele. Mas nem todos permaneceriam até o fim. Alguns permaneceriam fiéis, enquanto outros depois voltariam ao mundo. Essa história se desenrola nas outras cartas de Paulo. Esta é a história do povo de Deus. Aqueles que foram chamados por causa do seu reino. Embora vivam no mundo, não são do mundo. São homens e mulheres de fé, que o mundo não pode conter. Esta é a história daqueles que dedicaram sua vida a um único nome: Jesus Cristo. E essa única história, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, é a única história digna de ser proclamada. E a história continua.